Este conceito de análise de blocos de circuitos eletrônicos não é um conceito que surgiu por acaso ou recentemente. Não, ele já vem acompanhando a análise de circuitos ao longo dos anos da eletrônica. Só que ele vem ganhando força cada dia mais. Por quê? Porque hoje nós estamos lidando com circuitos eletrônicos que são estágios pré-montados e divididos que formam blocos, e esses blocos eles podem ser substituídos sem que seja necessário a troca de algum componente. A gente vem vendo e observando cada dia mais a prática desse tipo de manutenção, inclusive em computadores, em notebooks. Por exemplo, quando você troca uma memória RAM, você está trocando um estágio, um bloco. Quando você troca uma placa de vídeo, é um bloco, um estágio. Se você troca um hard disk, um disco duro, um HD comumente chamado, você está trocando um bloco, um estágio. Então hoje, devido à facilitação para se fazer uma manutenção corretiva, se faz trocando blocos. Se diz até que hoje o técnico, a maioria dos técnicos estão virando trocador de blocos. Mas na realidade existe um campo específico, um campo promissor para aqueles que fazem revisão daqueles blocos, aqueles que consertam o equipamento trocando o componente em específico. Mas é importante observar que a análise de bloco ela nos traz rapidamente a um diagnóstico para um determinado conserto bem rápido e analítico, e de forma que a gente possa detectar e solucionar o problema para o cliente de forma mais rápida. Por exemplo, quando nós analisamos o bloco ou os estágios de um receptor, um rádio mais comumente falado, nós vimos que ele tem a antena, que seria a parte de captação do sinal de radiofrequência. Nós temos um filtro de radiofrequência, este é o primeiro bloco. Depois nós temos um mixer, que faz uma mistura entre este filtro, esse sinal de radiofrequência que adentra pela antena, com um oscilador local. A mixagem desses dois resulta num amplificador, um sinal de FI, de frequência intermediária, e é lançado assim num amplificador, um estágio amplificador de FI. Esse amplificador de FI é demodulado, ou seja, ele é separado, o que a gente precisa realmente, o sinal que será necessário para ser reproduzido lá no alto-falante. Então ele separa esse sinal da portadora resultante dessa mixagem entre oscilador e o filtro de RF. Então, quer dizer, aqui nós temos ainda uma portadora de FI, conduzindo o sinal necessário para a reprodução do som, do áudio, daquilo que realmente a gente precisa para ser reproduzido no alto-falante. É demodulado, então, por este demodulador, ou seja, é separado, de forma que a gente possa ter somente o sinal resultante necessário para ser amplificado, necessário para ser pré-amplificado, ou seja, colocado a um nível de que o nosso amplificador de potência possa jogar aos alto-falantes ou ao alto-falante o som audível. Aqui no demodulador nós temos uma compensação de ganho, ou seja, alguma perda que aconteça nessa demodulação, ela manda um sinal de retorno para o amplificador de FI, e isso faz um controle automático de ganho. Bom, é muito simples da gente entender através dos blocos. E através desses blocos nós podemos tirar sinais de medidas que serão importantes para a manutenção através do ponto de interseção de cada bloco. Ou seja, não importa o que tenha dentro desse bloco,
desde que na sua saída eu tenho a resposta em níveis de tensões ou em formatos de onda, enfim, que possa me dar uma medida aqui nessa interseção. Vocês vão ver que isso é importante na análise de bloco, como também na análise do diagrama esquemático de uma forma destrinchada de cada componente, ou seja, do que há dentro desse bloco. O mixer com o oscilador, nós vamos ter então aqui na interseção do oscilador com o mix, nós teremos aqui um nível de medida, né? Nós teremos uma frequência do oscilador, nós teremos uma tensão que expõe, que coloca essa frequência para que seja mixada. Enfim, nós teremos aqui uma unidade de medida. E isso também poderá servir para nós futuramente para extrairmos uma referência para que a gente possa detectar se esse estágio está ou não danificado. E assim são cada um desses estágios. Nós teremos aqui a mixagem entre os dois. Nós temos que ter na interseção do mixer com o amplificador de FI, então, um nível de medida que retrata exatamente essa configuração da mistura do oscilador com o filtro de RF, com o sinal de entrada, a portadora de entrada do sinal de RF, de radiofrequência. Bom, e aí vem o canal de FI. Nós temos uma frequência no canal de FI e essa frequência ela tem que sair já com essa determinada frequência e uma medida a nível de tensão aqui na interseção entre amplificador de FI e o demodulador de AM. Então, quer dizer, nós temos então um outro nível de medida. No CAG ou AGC, controle automático de ganho, nós temos que ter também um nível de tensão que determina que esse controle automático de ganho esteja funcionando corretamente, esteja no nível correto. Cada estágio desse vai ter um nível de medida, vai ser um ponto de referência e que pode ser levado até a um painel e esse painel demonstrar em um determinado display com um determinado menu, todas as medidas que nós teremos de um bom funcionamento desse receptor. Então vejam bem como é importante, né, a análise de um diagrama em blocos, né, e mesmo sem enxergarmos o que há dentro deste bloco, nós temos que entender o que esse bloco faz. Analisar em blocos é isso, é você entender qual o papel daquele bloco. Ele é um filtro de RF, então ele tem que corresponder na saída a um referencial, a uma medida que nos entregue aquela filtragem naquele ponto. O que é o mix, o que é um amplificador, enfim, cada um deles tem que entregar aquilo que lhe é proposto fazer. Então, isto é o que está acontecendo na manutenção da maior parte dos equipamentos hoje. Eles têm os pontos de referência de medida e nesses pontos tem uma cartilha que já expõe as medidas, os formatos de ondas necessários para aquele ponto e se houver um defeito naquele determinado ponto, tem-se que examinar os estágios anteriores, né? E assim vai por eliminatória até chegarmos à conclusão e à solução do problema.